Oh, aleluia. E pode ficar tranquilo que minha mãe tem um tubo enorme de álcool aerosol, que ela purifica até o ar, quando chega perto dela. Então vocês podem ficar tranquilos, viu? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do verso 8 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tens nos tratado com todo zelo, diga agora o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em idade. Então Eliseu disse: chama aqui. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores no campo. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai dele disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele para ela: por que tu vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não para no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu gosto de ler tudo para a gente já começar todo mundo contextualizado dentro do que está acontecendo. Eliseu, você sabe, um profeta discipulado, mentoreado pelo maior profeta do Antigo Testamento nos dias de Elias. Não havia absolutamente ninguém que se comparasse a Elias nos seus dias. É tão impressionante o poder do pioneirismo, né? De você ser o primeiro a começar algo que ainda não foi feito, que mesmo Eliseu, recebendo sobre si virtude dobrada do Espírito que repousava sobre a vida de Elias, ainda assim, Elias ainda é lembrado como um homem incomparável, mesmo depois de Eliseu provar quantitativamente capacidade dobrada em cima daquilo que Elias era capaz de fazer. Todavia é fato, ninguém nos dias de Eliseu, assim como nos dias de Elias, se comparou a Eliseu. Ele superou inclusive Elias na quantidade de feitos prodigiosos e de realizações extraordinárias. E agora, de tanto fazer esse trajeto geográfico em direção ao Carmelo, territorialmente isso obrigava ele, ou era costume, a passar pelas terras de Sunem ao chegar no Carmelo. E numa dessas ocasiões, essa mulher sunamita, qual o texto aponta como uma mulher muito generosa, diga aí comigo, generosa. Ela é extremamente generosa e eu não queria que você associasse isso à riqueza dela, porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ser generoso. Não significa que todo rico é generoso, e nem que todo generoso, para ser generoso, tem que ser rico. Pelo contrário, todas as vezes que eu menciono isso, eu gosto de deixar claro que
As ofertas mais significativas que eu já recebi na minha vida, ela não veio de gente que me dava do que sobrava, ela veio de gente que me dava daquilo que estava disposto a dividir comigo, a compartilhar comigo. Então, generosidade não tem a ver com quanto eu tenho, tem a ver somente com quem eu sou, né? Então o texto diz que ela era generosa, ela era muito generosa. E isso fazia ela ser uma mulher do povo, ela servia a sua comunidade local. Essa mulher, ela poderia ser uma das tipologias mais exatas de uma igreja iniciante, né? E ela serve a sua comunidade, serve as pessoas. O problema é que ela também acaba escondendo um trauma, ela carrega um trauma. Dentro do contexto cultural daquela época, uma mulher que não podia gerar, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher extremamente não funcional, por mais que servisse a comunidade. A única forma dentro da cultura judaizante para o sexo feminino de você conseguir perpetuar o seu nome e viver a plenitude na sua casa é perpetuando a hereditariedade do seu sangue. Se uma mulher não tivesse filhos, ela não seria lembrada e nem mencionada. Então veja bem, se até os dias de hoje, quando uma mulher, mesmo vivendo numa cultura extremamente moderna e contemporânea, onde a mulher ela pode se realizar em inúmeras áreas, ela já se sente um tanto quanto diferente em relação às outras pessoas, isso na cultura de hoje. Agora você imagina uma mulher cuja cultura te impele, ou você é isso ou você não é nada. Então isso levava ela a ter um tipo de vida difícil com relação às suas emoções. Qualquer mulher, dentro da cultura que ela vivia, dentro do tempo que ela vivia, tinha a expectativa de um dia ser mãe, até porque não ser mãe gerava uma série de problemas, se não emocionais, se não psicológicos, problemas literalmente territoriais. Então, óbvio que ela tinha desejo de ser mãe, óbvio que ela desejava ser mãe, sobretudo porque o texto, em uma das raríssimas exceções, porque você praticamente nunca encontra na Bíblia a demonstração de que é o homem que não pode dar filhos, mas sempre encontra a colocação de que a mulher não pode gerar. Então essa é uma das raras exceções onde fica claro que o problema não é dela, mas o problema é que o marido dela já é avançado em idade, promovendo assim um terreno de esterilidade que não pode dar filhos a ela. Então veja bem, é ainda mais complicado quando você sabe que pode ser, mas por ser fiel ao que tem, não pode conceber. Então isso deixa a coisa para ela ainda mais complicada. É óbvio que ela desejaria ter um filho, mas é óbvio também que por uma questão de fidelidade e lealdade ela não tinha. Mas Deus é tão bom, né? O princípio ele tem poder de corrigir todas as coisas. É por isso que eu sempre oriento as pessoas e eu digo, não quebre nenhum princípio, nenhum. Por quê? Porque Deus honra os princípios para cumprir promessa. Se você for fiel aos princípios, Deus será fiel às promessas. Oh, aleluia! Imagine uma mulher fiel, imagine uma mulher leal, imagine uma mulher que honra os princípios a despeito do desejo do ter. É essa mulher aqui, é uma mulher fiel. A vida dela vai seguindo e um dia ela impele o profeta Eliseu a entrar em sua casa. Ele entra em sua casa e ela serve-o muito bem, como serve a muitos outros que entram. Agora você percebe a revelação do trauma na forma do trato com Eliseu. Apesar de tratá-lo muito bem, ela trata ele não como alguém na condição de profeta. Ela trata ele como um homem que precisa de cuidados e que deseja servir. Presta atenção. Ela trata ele na mesma condição de igualdade que ela trataria outras pessoas que já recebeu em sua casa. Isso não é feio, absolutamente, não é feio. Pelo contrário, a honra dela é tão elevada que ela não precisa fazer distinção entre quem ela trata. Porque honra não tem a ver apenas com o honrado, mas tem a ver com quem deseja honrar. Quando você é alguém honrado, você não distingue tão separadamente a honra. É tipo assim, olha, eu particularmente gosto de tratar todo mundo muito bem, porque eu não sei com quem eu estou tratando. E isso é muito bom porque disciplina o teu comportamento com as pessoas. Então se a pessoa é grande ou se é pequena, isso não vai caber nem a mim nem a você, porque o seu tratamento de honra é a todos. Isso facilita muitas coisas, isso evita muitos problemas. Então não é que isso seja um problema, só que a maneira como ela recebe o profeta Eliseu em sua casa fala mais dela do que de Eliseu.
Fala muito mais dela do que de Eliseu. Agora, aonde você percebe o trauma? O fato de que, apesar dela tratar todo mundo muito bem, Eliseu não se compara a absolutamente ninguém. Sua fama já percorria todos os lugares e territórios de Israel. Eliseu era um homem extremamente conhecido por causa da virtude do seu poder e da sua unção. Então, de fato e de verdade, ele era incomum. Para uma pessoa que sabe o poder profético que há na vida de Eliseu, não tem como você receber ele usando a mesma régua que você utiliza para todos. Mas por que ela utiliza essa régua? Porque a única coisa que coloca Eliseu em ascensão a todos os outros é a sua virtude profética. E é justamente esta virtude profética que ela não deseja se relacionar. Ele tem cara de profeta, jeito de profeta, voz de profeta, roupa de profeta, está tudo na Bíblia. Bordão de profeta, moço de profeta e a capa do profeta Elias sobre ele, mas ela não quer se relacionar com o ministério profético dele, e sendo israelita, isso é incomum. Se ela fosse cananeia, se ela fosse dos caldeus, enfim, se ela transitasse em qualquer outra cultura, isso poderia ser compreensível, mas não em Israel, porque Israel é terra de profeta. Só que o texto também diz que ela já recebeu muita gente em casa. E aí ela começa a revelar aqui o trauma dela. Quando, Camila? Quando o tempo todo, mesmo sabendo quem ele é e o que ele pode, ela não se relaciona com aquilo que ele pode fazer. O tempo vai passando, ela constrange ele a entrar, a comer dentro de sua casa. Ela impele ele a essa realidade, ele começa a ficar dentro da casa dela. Todas as vezes que passa lá, agora ele é um hóspede que não precisa de convite para entrar. Eles fazem uma aliança fraterna com toda a família. Geazi também goza dessas bênçãos. E um dia, constrangido de ser tão abençoado. E por que constrangido? Porque quem está acostumado a usar-se daquilo que Deus deu para favorecer outras pessoas, e de repente tem esse fluxo travado, se sente culpado de receber o que recebe. Então ele imediatamente, sabendo o poder que tem para liberar, sabendo o poder que tem para abençoar, não se sente confortável nessa circunstância. Deixa estar que isso também é Deus tratando do profeta. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus permite duas pessoas, cada uma afetada em uma área. Camila, pode dois afetados se curarem? Podem. Quando o quê? Quando a área dos seus traumas são diferentes. O que machuca um às vezes é a cura do outro, e o que machucou o outro às vezes é a cura do um. Qual é a condição de Eliseu? Se eu pudesse aqui traçar um perfil psicológico para definir não só o problema que Eliseu carrega na sua vida, mas o problema que qualquer pessoa tão ungida, revestida, vocacionada e especial como Eliseu também carrega, é o trauma de perceber que as pessoas gostam muito mais do que você faz do que de quem você é realmente. É perceber que na verdade a maioria das pessoas relaciona-se com você por aquilo que você representa e não por aquilo que você de fato é. Então Eliseu também tem uma certa dificuldade de relacionamento. Apesar de ter sido o profeta que mais se relacionou politicamente e economicamente, nas suas inter-relações pessoais, você não vê absolutamente mais ninguém, a não ser Geazi, que, desculpa a expressão, mas também não prestou para nada. Então, olha a situação, aonde se revela o trauma dela. Primeiro, ela serve toda a comunidade dela e ela serve muito bem. Mas na verdade, por que ela faz isso? É a vontade de saciar aquilo que eu posso compensar nas pessoas, uma vez que eu não posso fazer para mim aquilo que eu desejo. É complicado quando você é solução para a vida de muita gente, mas não consegue resolver a própria. É basicamente esse o caso da Sunamita, e é por isso que ela serve muito bem a comunidade dela. Olha para cá. Por quê? Porque aquilo que as pessoas não têm, ela tem de sobra. Porém, aquilo que ela precisa e deseja, ela não pode fazer por si mesma. Quando você vive o tipo de vida assim, você começa a compensar a sua realização naquilo que você pode fazer pelas pessoas. Camille, isso é bom? É bom, mas não é definitivo, e você precisa aprender a separar. Por quê? Porque você pode realizar quantas pessoas forem possíveis. Você só não pode esquecer que nenhuma delas é você. E agora a gente vai parar de espiritualizar por alguns instantes. Me ajuda aqui que colou, hein? Foi. O que houve?
Já pensou, tu cai? Ia ser fortão, hein? Ela começa a entrar nesse quesito sistemático, sabe? Aquilo que eu não posso ter, aquilo que eu não posso fazer, traz-me saciedade quando eu posso realizar alguém. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Os pais que não estudaram, quando os filhos seguram o canudo do nível superior na mão, é como se eles mesmos estivessem segurando o canudo. As mães que não casaram, que foram solteiras, quando conseguem tirar a filha de dentro de casa casando, não que ela tenha inveja nem nada, mas ela se realiza em perceber que restituiu através da filha. Sim ou não, gente? Sim ou não? Os pais que hoje são pais, mas tiveram os piores pais que alguém poderia idealizar para alguém. Aqueles que conseguiram ser resilientes diante da história, que atravessaram, se tornam hoje os pais que não tiveram para se realizar nos filhos que um dia eles foram, mas tiveram falta de um pai. Aí eles vão lá e são, ao contrário do que aprenderam, os melhores pais que podem ser para os seus filhos. Por quê? Porque quando eu não consigo realização na área que me confronta, o meu cérebro cria um mecanismo de me realizar fazendo bem ao próximo. É uma forma de dizer: ei, não é porque você não conseguiu fazer o que queria que você é inútil, você pode ainda fazer muitas coisas, e isso é maravilhoso. Quem entende isso, diga amém. Mas Deus me trouxe hoje aqui para tratar de uma área muito específica, e Ele está dizendo: só não se iluda. Por quê? Porque a realização das pessoas é das pessoas. Você não pode fazer isso na tentativa de anular e de trazer esquecimento. Aquilo que você não pode fazer por si mesmo, você uma hora vai ter que encarar aquilo que você não tem, aquilo que você não é. Por quê? Porque o que eu faço pelos outros traz em mim compensação paliativa. Resolver meus sentimentos traz para mim solução definitiva. E Deus está dizendo: eu não quero que a sua vida oscile igual um eletrocardiograma. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está satisfeito, outro dia está descontente. Um dia você é a pessoa mais grata do mundo, outro dia você acredita que não tem nem motivo de por que continuar vivo. E sabe por quê? Porque o alvo da sua compensação só se realiza na vida das pessoas. Agora entra um homem chamado Eliseu na casa dele, e ele percebe, Geazi percebe, tem falta de algo. Porque eu posso encher meus amigos de bens, eu posso encher o ciclo da roda da minha família de risos. Ninguém tem um poder que só cabe a mim. Qual? Ser eu. E ser satisfeita como eu sou, tendo falhas, defeitos ou virtudes. Só eu posso ser eu. Está na hora de você dizer isso. Diga: sou eu. Diga, sou eu. Posso ser eu. Diga: e sou eu. Posso. Abre a boca, crente, diga: posso me fazer e ser feliz como eu sou. Só você. Só você pode fazer isso nesse nível por você. Salomão, ele definiu o que a gente a grosso modo acabou de dizer aqui, quando ele disse assim: a tristeza do próprio coração o estranho não conhece, mas também na sua alegria o de fora não participará. Sabe o que ele está dizendo? Quando o coração de alguém está triste por algo, ninguém compreende essa tristeza como aquele que sente a tristeza. O que ele está dizendo é: quando você está triste, só você sabe o quão triste você está. E por mais que você diga para as pessoas o motivo da sua tristeza, ninguém vai sentir-se tão triste quanto você se sente naquela hora. Agora olha o que ele diz: a alegria no íntimo o estranho também não visita. Olha o que ele está dizendo: na hora da sua alegria, vai acontecer como foi na hora da sua tristeza. Ela é tão boa que por mais que as pessoas aplaudam, glorifiquem, pulem, exaltem, ele está dizendo: ninguém vai sentir mais alegria do que você, sentindo dentro de você mesmo. Oh meu Deus! Compreendendo essa lógica de como funciona o nosso cérebro alinhado com as nossas emoções. Camila, o que isso tem a ver com esta noite? Tem a ver com a forma como Deus te criou. O espírito, alma e corpo é uma sincronia perfeita.
que precisa caminhar em harmonia. Mas o que acontece na maioria da nossa realidade para aqueles que já servem ao Senhor? A gente tenta sufocar as nossas fragilidades e tenta fingir que não sente, e tenta fingir que está feliz, e tenta espiritualizar e deixar de forma sobrenatural aquilo que eu não tenho condições de enfrentar e resolver. E com isso eu vivo uma vida onde a minha alegria é ser degrau para os outros, onde a minha alegria é servir os outros, onde a minha alegria é fazer tudo por pessoas. Camille, isso é bom? É bom, mas Deus me trouxe nessa noite para dizer, não é o suficiente. Você não vai conseguir perpetuar a sua alegria. Pelo contrário, você vai depender de um mecanismo de realização do outro todas as vezes que você desejar sentir-se feliz. E a sua felicidade não pode estar atrelada a mais ninguém, a não ser a Deus. Você sabe por que ela serve a comunidade tão freneticamente? Não é só porque pode, mas é porque essa é uma das maneiras de me compensar vendo o outro se realizar naquilo que eu posso dar, uma vez que eu não posso ter aquilo que eu quero ter, uma vez que eu não posso fazer aquilo que eu desejaria fazer, uma vez que eu não posso ser aquilo que eu sonhei para ser. Eu vou tentar explicar de maneira ainda mais detalhada. A Bíblia nos relata, Mateus capítulo 14, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Ali o texto diz, um pouco mais nos versículos iniciais, que Jesus saiu de onde ele estava, porque ele ficou sabendo da morte de João Batista. E isso deixou ele muito triste. O divino está sendo visitado pela dor humana. O Filho do Deus vivo está sendo avassaladoramente anestesiado pelas dores da vida terrena. Não é coincidência, o texto diz assim: Jesus, ao ouvir isto o quê? Que a cabeça de João Batista tinha parado dentro de um prato e que seu corpo já estava sepultado. Olha o que o texto diz: decidiu sair dali e foi porque queria orar sozinho no monte. Ele sai dali e quando ele se levanta, a multidão que estava acostumada a andar atrás dele, a ser saciada pela vida dele, vai correndo atrás dele. Ele vai no barco, os discípulos vão com ele. Ele atravessa o outro lado, cerca de 8 quilômetros. A multidão vai andando a pé. Ele vai trafegando sobre as águas dentro do barco e a multidão vai andando 8 quilômetros a pé. Eles conseguem chegar mais rápido do que Jesus. Eles conseguem chegar mais aceleradamente do que Jesus, porque eles estão acompanhando o barco. Quando Jesus encosta o barco na beira da praia, o texto diz que quando ele bota o pé na areia, a multidão já está toda lá. Só que o texto diz que ele foi para esse lugar para ficar sozinho. Completa aí, meu povo. Ele foi para esse lugar para ficar sozinho. E por que quis ficar sozinho? Porque estava triste e era assim que ele fazia. Ele parava para orar. Sabendo da morte de João Batista, Jesus quis ficar sozinho e preparou a sua logística para ficar sozinho, porque ele precisava ficar sozinho. Você não pode ignorar para sempre aquilo que você sente e nem tentar trazer compensação em cima do que você sente. Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: está na hora de você encarar a realidade do que você sente. Jesus vai e ele fica sozinho. E aí quando ele vai pisar na praia com o desejo de subir a montanha para orar sozinho, a multidão está ali, faminta e desejosa. O texto diz que olhando eles, sentem muita compaixão. Ele se move de compaixão por aquela multidão. E o que ele vai fazer? Vai abençoar essa multidão. Ele prega para a multidão, ele instrui a multidão. Ele faz isso com largueza, porque a hora avançava. E ele está ali servindo a multidão. Quando já vai chegando a tarde, os discípulos dizem: mestre, não é melhor mandar embora para eles encontrarem o que comer no meio do caminho? Ele diz: não, vamos dar nós mesmos, ou vocês, algo para eles comerem. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. Consagrou, agradeceu, multiplicou e a todos deu. Aí tem um verso no texto que diz assim, olha: e todos ficaram saciados. Se a única saciedade aqui for a comida, sim, estão todos saciados, porque a multidão teve o que queria: alimento espiritual e alimento físico, comida. Aí é por isso que o texto diz: todos foram saciados. Todos não, porque tem alguém ali que não foi ali para fazer milagre, tem alguém ali que não foi ali para comer pão, tem alguém ali que não foi ali para beber água, tem alguém ali que foi ali porque desejava ficar o quê? E ele conseguiu ficar sozinho? Então quando o texto diz: e todos se saciaram, todos realmente estão saciados? Não, tem alguém ali que não está saciado. Quem, gente? Quem, gente?
porque ele não foi ali para fazer isso. Então perceba, o máximo que eu sacio as pessoas não pode ter o poder de roubar de mim aquilo que eu preciso fazer por mim. O Jesus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, o maior psicólogo de todos os tempos, o Senhor que cura todas as dores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o enviado do Deus vivo, aquele que tudo pode, soube discernir na sua humanidade que aquilo que ele fazia pelos outros não tinha o poder de sufocar aquilo que ele precisava fazer por si próprio, si mesmo. E aí é que eu digo que não é problema saciar os outros. O problema é querer saciar os outros como remédio para não ter que encarar a mim mesmo. O problema é querer saciar os outros para não ter que encarar as minhas próprias dores. O problema é querer curar todo mundo achando que a minha dor vai passar. O problema é querer abraçar todo mundo achando que isso vai me fazer sentir-se abraçado. O problema é querer ser a solução para todo mundo e achar que isso vai resolver os meus problemas. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. O problema é você achar que vai botar a mão na cabeça de todo mundo na rua e isso vai fazer com que todo mundo seja liberto dentro da sua casa. O problema é achar que o que você pode ser para as pessoas substitui aquilo que ninguém pode ser para você, porque só você deve ser para si mesmo. Sabe onde estão as pessoas que quiseram saciar a todas? Traumatizadas e doídas, porque na hora que precisaram, colocaram as suas expectativas em quem elas ajudaram, o que mostra que a sua ajuda não foi nobre. Foi encarado como um investimento de retorno. E isso não é o suficiente. Você acha que eu não queria hoje viver aquilo que o pastor falou? Eu vi o history, não sei se foi dele ou se foi da igreja, botou assim: Terê vai tremer. E vai tremer mesmo, vai tremer de dentro para fora. Vai tremer com você querendo sair daqui hoje e encarar a si mesmo. Vai tremer com você entrando no quarto onde você ora e ao invés de tomar o seu tempo só dizendo abençoa fulano, ciclano e beltrano, tá na hora de você também dobrar o joelho e dizer: Deus, eu sinto raiva, Deus, eu sinto problemas, Deus, eu estou com uma dificuldade porque eu não tenho conseguido confiar em Ti em determinadas áreas. Deus, eu tenho percebido um problema no meu ministério. Para você que é vocacionado, eu tenho percebido que eu tenho fé para curar os outros, mas não tenho fé para investir em mim mesmo. O rapaz da mídia disse assim para mim: pastora, qual é o versículo? Eu falei: o versículo eu não sei, meu filho, você vê na hora. Porque eu tenho nessa mensagem, do versículo 8 até o versículo de número 28, pelo menos 5 mensagens. E eu sabia que Deus queria alguma ali. Agora a última que eu imaginava é que Deus hoje ministrasse a sua alma. Porque quando ministra o Espírito é top, a cadeira voa, os vasos giram, porque é um Espírito. O Espírito é pronto, mas a carne é... A carne não gosta de tratar dela mesma. Vamos falar dos outros. Vamos falar do que Deus vai fazer na vida dos outros. Vamos falar do que vai acontecer no futuro. Agora, quando o profeta chega na casa para falar sobre a minha dor, eu não quero. Eu não quero. Fala aí, Camila, daquilo que eu posso fazer para as pessoas. Fala aí, Camila, como eu posso servir as pessoas. Fala aí, Camila, como eu posso ocupar o meu tempo para esquecer-se daquilo que no tempo que eu tenho eu não posso resolver. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: isso não vamos falar hoje. Diga para quem está do seu lado: hoje não vamos falar do que você pode fazer pelos outros. Diga: hoje vamos falar do que você deve fazer por si mesmo. Jesus chega, gente, alimenta todo mundo e o texto diz: todos foram saciados, mas alguém não foi. E esse alguém obviamente é Jesus. Então é exemplo do que eu estou com a ajuda de Deus tentando fazer algumas mentes e corações aqui se alinharem e entenderem. É que mesmo saciando a todos, Ele mostra pra gente algumas verdades. Primeiro, é que aquilo que eu faço pelos outros não tem o poder de substituir aquilo que só eu posso fazer por... Você tem que entender isso.
Você não pode esperar que os outros façam por você aquilo que só você deve fazer por si mesmo. Jesus tinha essa consciência humana, mesmo sendo filho do Deus vivo. Aí sabe o que ele fez? O texto diz que ele manda a multidão ir embora. Ele mesmo vai lá e manda embora. Porque aprende uma coisa hoje, de uma vez por todas, caso você ainda não saiba. De acordo com as suas necessidades, ninguém vai conhecê-las tão profundamente quanto você. Então você não pode esperar que os outros tomem simancol por você. Tipo assim, eu vou falar bem rasgadão, que é para todo mundo entender, até aqueles que têm 12 anos. Quando você é uma bênção igual Jesus, se você não mandar embora, as pessoas não vão. Você não é fofoqueiro, você não é caluniador. Você não perturba ninguém. Quando vai na tua casa, você recebe todo mundo. Se precisar de uma oração, você faz na hora. Se precisar de dar dinheiro emprestado, você primeiro consulta para saber se pode dizer sim ou não. Você é amável, você é gentil, você é exemplo de serviço, de ajuda. Quem não quer ficar perto de você? Gente, para pensar. Quem não quer ficar perto de Jesus? Jesus foi ali para ficar sozinho, mas não podia ficar sozinho. Então ele teve que, depois do alimento, mandar as pessoas embora. Se teve que mandar as pessoas embora, mesmo depois do alimento, que era a última coisa que ele fazia, abre aspas, depois do culto, para a gente entender. Mesmo assim elas não foram, é porque se não mandar embora, não vai. E é complicado, e agora eu vou lhe dizer por quê. Porque mandar embora quem te faz mal é mole. Difícil é mandar embora quem te aplaude, quem te ovaciona, quem está o tempo todo te estimulando. O problema é que quem te estimula também deseja algumas coisas de você. E você precisa entender que você não pode manter ao seu lado gente que está mantendo em você uma expectativa que agora não pode ser deles. Está na hora de você entender isso. Não é que você não quer, não é que você não pode, é que você não deve. E não significa que Jesus mandou eles embora da vida deles, não. Jesus só os despediu daquele momento. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você espera que os outros discernam o seu momento, mas é difícil discernir o seu momento, porque você está a todo momento, em todo lugar, com todo mundo. E como já disse um grande filósofo cristão, quem está com todo mundo o tempo todo não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. Olha isso, gente. Jesus vai mandá-los embora. Jesus vai despedi-los. Jesus vai lá e despede a multidão. Enquanto eu estou pregando aqui, entenda, nessa noite a instrução é didática. Deus está dizendo: avalie quais são as pessoas na sua vida que você precisa mandar embora. Da minha vida? Não, do seu momento. Você não está entendendo que tem gente que não pode ficar colado com você dependendo do momento da vida que você está vivendo? Estamos vivendo um momento, gente, onde isso é mais claro do que nunca. Às vezes você vai ter que mandar embora. Tem alguém aqui que está doido para fingir que não entende, mas o Espírito já acessou você. E está dizendo, tem gente aqui que não estava nem pensando em ninguém, mas o nome pulou igual pipoca na panela. Tem patrão aqui que espera o funcionário pedir demissão. Ai, porque eu não quero tratar disso, não quer tratar disso, então fica tranquilo. Daqui a pouquinho ele monta uma rebelião lá. Daqui aí você vai, ai, não é que não era bênção, não. Ele até era bênção, é que você não discerniu o momento. Pode ser melhor amigo do mundo. Olha o que a Bíblia diz: não fique com o teu pé fincado na casa do teu irmão. Para quê? Para que ele não se enfade de ti. Tem coisas que são boas, só ficam ruins, não porque são, mas porque nós não sabemos discernir o tempo que elas devem estar ao nosso lado. Eu tenho amigos que eu ainda carrego desde o ensino médio. Agora, Camila, eles caminham com você do ensino médio até hoje? Não, porque os caminhos foram diferentes, cada um escolheu uma coisa. Mas quando a gente se encontra, a amizade está lá viva, guardada e protegida. Por quê? Porque não é apenas estar com quem eu conheço, mas discernir que nem todos podem desfrutar do mesmo tempo daquilo que eu estou vivendo. Jesus despede primeiro a multidão. E despedir a multidão não é fácil, mas é necessário. Tem coisas que você vai fazer não porque gosta, vai fazer porque é necessário. E quem não conseguir compreender sua necessidade nem deveria estar do seu lado. Se você só é legal enquanto dá carona, se você só é legal enquanto abre o closet para essa pessoa, se você só é legal enquanto você pode ser produtiva,
Está na hora de você entender que existem algumas necessidades que só você pode atender em si mesmo. Jesus manda a multidão embora e agora é a parte mais difícil. Qual é a parte difícil? Mandar os discípulos. Porque a multidão quem manda embora é Jesus e os discípulos também. Jesus chega para os discípulos e quando eles começam a caminhar com ele em direção à montanha da oração, Jesus diz para ele: entrem no barco, vão vocês também e eu encontro vocês depois. Esse nível de maturidade me chama muita atenção em Jesus. Eu sei que ele é Deus, mas como a gente vê ele vestido de humanidade, faz isso chamar a atenção da gente. O que é, Camila? Ele percebeu que o momento era dele. Sabe o que é isso? É a hora que eu preciso discernir que eu não posso travar a vida de pessoas que me amam e que se travariam por amor a mim. Só porque eu estou vivendo esse meu momento. Não, olha isso aqui, para entender. Se Jesus dobrar o joelho ali e não falar nada, eles vão dobrar o joelho com Jesus e também não vão dizer nada. Se Jesus começar a orar ali sem nem falar o motivo da oração, eles vão entrar na intercessão junto com Jesus e vão orar também. Só que Jesus foi para ali movido de tristeza pela morte de João Batista. Olhe para quem está do teu lado, dá um berro e diga: é pessoal. Não, você não gritou, diga: é pessoal. Olha o que Jesus está dizendo. Isto aqui que eu vou fazer agora é totalmente pessoal. Nas entrelinhas é isso. Então os discípulos: mas Senhor, nós vamos te ajudar. Estou parafraseando o relacionamento que entraria se o diálogo fosse aberto. Mas nós somos teus discípulos. Não, mas isso aqui é pessoal. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vou atrasar a viagem que nós devemos fazer só por causa do momento que eu estou travado agora. É entender que tem gente que pode te ajudar nesse momento, mas não deve. Mandar a multidão embora não é fácil, mas por ser necessário a gente faz. Sabe qual é a parte mais difícil? Mandar quem ajuda a gente embora. É complicado. Imagina agora as mulheres, uma casa virada do avesso, a amiga que é tua vizinha chega para te ajudar e diz: pega na cozinha que eu pego os 4 banheiros. Aí o Espírito Santo diz assim para você: manda ela embora, que essa faxina vai fazer só eu e você. Você vai dizer: sai, Satanás, isso é coisa do inimigo. Está aqui minha amiga querendo me ajudar. Porque a gente é assim. Quando ele vem para dar, a gente não pergunta de onde veio, mas quando ele vem para tirar, a gente quer fazer prova se é Deus. João 4, a samaritana, a sunamita, perdão. Jesus chega pedindo a água e porque pede, ela questiona. Mas se chegasse dando, ela não perguntava por quê. A gente é assim. Se eu bato na porta da tua casa agora e digo: irmã, eu senti de Deus. Você vai dizer: estou toda arrepiada. Senti de Deus de você me dar teu carro. Ela diz: é demônio. Agora, se eu bato na porta da casa dela e digo: irmã, eu senti de ofertar um carro na sua vida, ela dobra o joelho e diz: é de Deus. É de Deus. Já percebeu que a gente não faz prova com Deus para receber a bênção, só faz prova quando é Deus que pede? A gente é assim. A gente é assim. Jesus agora vai ter que mandar embora os escudeiros que fiéis que ajudam. São vacilões, mas estão com ele. E o testemunho é meu não, é do próprio Cristo, que na celebração da última ceia vai dizer: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são vacilão, mas estão tudo comigo. Lado a lado, ombro a ombro, junto, né? É difícil mandar embora quem Deus colocou do teu lado para andar junto. Só que Deus está dizendo pela terceira vez nesta noite: não é para tirar da tua vida, é só para você discernir o seu momento. Seu momento. Jesus manda eles embora e agora sim vai orar, vai chorar, vai falar com Deus e agora vai voltar andando sobre as águas. Por quê? Porque respeitou o seu momento. Por que vai voltar andando sobre as águas? Porque resolveu e diluiu o sentimento em oração. Parou para pensar que esse episódio que Jesus anda sobre as águas é o episódio que a tempestade não para depois que ele fala ou depois que ele chega? Porque depois que você resolve aquilo que te atormenta, você não precisa mais que o que esteja à sua volta melhore. A primeira vez da tempestade no barco, Jesus estava dormindo e a tempestade açoitava o barco. Quem lembra, diga amém.
Nessa ocasião os discípulos acordam Jesus. Mestre, tu não te incomoda que nós pereçamos? Levanta, a tempestade está grande. Jesus precisou colocar-se próximo à proa do barco e liberou uma palavra: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo cessou. Agora nessa ocasião agora de Mateus 14, ele vem andando sobre as águas e o texto diz que o vento é forte. Ele vem andando sobre as águas e o texto diz que as ondas açoitam a embarcação. Agora eu te pergunto, a tempestade para? A tempestade para? O barco para de ser açoitado? Não, isso para nós, a aplicação para nós é que alguém, quando consegue resolver seus problemas pessoais, a parte interior dessa pessoa fica tão bem resolvida que ela não depende que circunstâncias de fora cooperem. Por quê? Porque do lado de dentro ela está resolvida. Não importa o que está acontecendo do lado de fora. Vai ouvindo aí, Jesus vai andando sobre o mar, Jesus vai andando sobre as águas, o mar não para, o vento não cessa, e ele continua andando. Coisa boa, irmão, é pular no poder do lado de fora, mas melhor ainda quando você é poderoso do lado de dentro. Vai ele andando sobre as águas, vai ele caminhando sobre as águas. Pedro olha, os discípulos olham e eles pensam: é um fantasma. Jesus diz: calma, sou eu, não temam, porque quem tem paz dá paz, quem tem calma dá calma. Calma, sou eu, não tema. Aí Pedro diz assim: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí ele diz: então vem. Pedro agora vai andando e o mar também não para. Pedro vai andando e o vento também não se aquieta. Ele continua andando, continua andando. Quando ele olha, o vento começa a afundar. Aí Jesus chega, pega na mão dele, tira ele das águas e começa a caminhar com ele por cima das águas. Vou perguntar de novo: o mar parou de agitar? A água parou de sacudir? O vento parou de sacudir? É por isso que tem gente que não pode atravessar o momento que você está atravessando. Por quê? Porque você tem que estar preparado para na volta ajudar essas pessoas. Jesus pega na mão de Pedro e vai andando com ele. Camila, tem amigo que vai ficar chateado comigo, vai ficar chateado na ida, mas na volta vai entender porque você tinha que estar onde estava. Pegou ele pela mão e foi andando com ele sobre as águas. Agora olha que coisa linda, esse texto de Mateus 14, calma aí que eu já volto para a 2 Reis. É o texto onde Jesus não precisou dizer: mar, aquieta-te, nem vento, acalma-te. É o texto em que ele vai andando com Pedro sobre as águas. E quando chega na embarcação, aonde estão os demais discípulos, o texto diz: e colocando ele o pé dentro do barco, o mar aquietou. Falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Deu alguma ordem? Quando você aprender a respeitar o teu momento. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a alguém: eu vou entrar nos teus traumas mais profundos, mas não vou deixar janelas abertas. Vou te mostrar que aquilo que eu posso fazer, quando você se dispor a me ouvir, é maior do que o Rivotril fez por você até hoje. É maior do que o Voltaren fez por você até agora. A terapia é uma bênção, siga ela até o fim. Mas tem coisas que você não vai encontrar no divã do teu psicanalista. Tem coisas que você só vai entrar quando entrar no teu quarto, fechar a tua porta e dobrar os teus joelhos. Tem coisas que a gente só consegue falar na sala de um psicanalista depois que a gente consegue verbalizar em oração dentro de um quarto sozinho. Eu não estou dizendo que Deus substitui o médico, nem o médico vai substituir Deus. Eu só estou dizendo que entender o meu momento facilita o meu caminho de volta para onde eu tenho que ir, para as coisas que eu tenho que fazer, para as pessoas que eu tenho que conviver. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu vejo indo para o deserto orar um Jesus triste pela morte de um amigo. Porque não sou eu que digo, é João que diz, e é o próprio Cristo quando dá testemunho. Alguns dizem é um profeta, Jesus diz maior que um anjo. Mas quando perguntam: João, quem é você? Ele diz: eu sou o amigo do noivo.
Sabe qual é o mais complicado? É ter poder de 4 dias depois dizer, Lázaro, vem para fora. É ter o mesmo poder para restituir a cabeça de João Batista no lugar, mas entender que liberdade de ter poder não é só poder para fazer, mas é podendo escolher não fazer. Poderia ter dito a ele, como fez a Lázaro, levanta. Jesus é tão poderoso que se ele quisesse, João Batista andava pela terra sem cabeça. Mas por que não fez? Porque tem coisa que chega na nossa vida para cumprir um propósito. Nem todos são curados, nem todos também são ressuscitados. E Camila, por que será que Jesus não ressuscitou João Batista? A eternidade vai revelar, mas um motivo aqui que vale a pena pensar é o fato de entender que João Batista cumpriu todo o seu papel. Depois que você faz tudo que você tem para fazer, o que resta a Jesus é dar testemunho de você. É por isso que tem gente que ele não ressuscita. Porque para você pode ter faltado ainda alguma coisa, mas para Jesus a pessoa fez tudo. Tudo que tinha para fazer foi tudo que tinha que ser. Volta para 2 Reis. Essa mulher é uma mulher que sacia a comunidade local, ajuda todas as pessoas. E isso é maravilhoso. O problema é que na hora que ela tem a oportunidade de viver aquilo que ela queria e que só ela pode viver, ela prefere dizer que não quer viver. Porque quando chega a hora dela ser abençoada e Eliseu diz, como é que eu vou fazer? E Geazi diz, não tem filho. Ah é? Traz aqui ela. Ele traz, quando ela para na porta do quarto do homem de Deus, ele não pergunta se ela quer. Eu acho isso lindo. Sabe por que isso é lindo? Porque Deus sabe trabalhar com os nossos traumas. Eu vou te explicar por que é trauma. É uma coisa que a gente quer. Mas quando a gente vê que não pode ter o que a gente quer, a gente não deixa de querer só porque chega à conclusão de que não pode. Quem aqui sem ter R$1 no bolso já ficou na rede social vendo aquelas casas bonitas, luxuosas? Quem segue os perfis de arquitetura moderna? Aqueles armários que abre você passando a mão assim. Você olha para o teu, tem um tijolo amparando a lateral. Mas o Instagram dela é todo clean. Quem aqui está usando o mesmo carro há 3 anos, 4, mas curte as fotos das Ferraris? Porque preste atenção, saber que eu não posso ter o que eu quero não me faz deixar de querer só porque eu chego à conclusão. É por isso que para Deus a conceição do pecado não é quando você comete, é quando você pensa. Então preste atenção, ela sabia que não podia ter, mas saber que eu não posso ter algo não tira de mim instantaneamente o desejo de querer. Então o que eu faço com aquilo que eu quero, mas não posso ter? Eu vou colocando tudo que eu posso em cima daquilo que eu não posso, para tentar esquecer daquilo que eu quero. Humanamente falando é isso que a gente faz, fisicamente falando é isso que a gente tenta fazer. Quem aqui já ficou estressada, pegou o cartão de crédito e torrou? E quando voltou o problema não saiu, continuou lá acrescido de uma fatura. A gente tenta colocar entretenimento, a gente tenta colocar coisas em cima daquilo que não pode ser substituída, mas é a nossa vontade de tentar sufocar aquilo que eu quero, uma vez que eu não posso. Quem está acompanhando, diga amém. Claro que está, Deus está rasgando a tua vida. Não força. Vai botando aqui, uma em cima da outra, e no final a gente percebe que aquele querer continua lá. Isso é muito ruim. Então, ao invés de dizer para as pessoas que eu não quero mais aquilo, ou melhor, para não expor para as pessoas que eu ainda quero aquilo, se eu for perguntada se eu ainda quero aquilo, mesmo querendo, eu digo que eu não quero, porque eu não quero conversar sobre isso. Porque eu não quero ter que expor isso, porque eu não quero ter que lembrar das coisas que eu já tentei fazer e não deram certo para eu ter isso. Então deixa isso quieto. O problema é que fica lá, sufocado, mas fica lá, esmagado, mas fica lá, pressionado, mas fica lá. E é complicado quando você para diante de alguém que não pergunta sobre o que você quer, porque já sabe o que você vai dizer. E ao invés de tratar do que você sente, cura o que você sente. Vou falar desse jeito. Ele não perguntou o que era para tratar, ele deu a cura antes dela apresentar o sintoma. Por quê?
Porque essa é a colheita da vida de alguém que, como ela, serve as pessoas sem esperar necessariamente delas algo em troca. Olha isso. Eu era criança na época do cruzeiro. A vida era muito apertada. Faz as contas não. A vida era muito apertada. Então quando você chegava na casa de alguém, a boa educação te dizia assim: se alguém por educação te oferecer, por educação você não aceita. E a gente ia para casa dos outros e tudo que a gente queria quando era criança era comer. O biscoito recheado que não tinha em casa, o requeijão que não podia passar no nosso pão. E eu estou falando de uma época onde tem gente aqui que não sabe, mas a galera da década de 80 para trás sabe do que eu estou falando. Não tinha a facilidade de coisas que é hoje, não. As coisas eram muito difíceis. Armário em casa era coisa séria. Filho não abria armário e pegava: mãe, posso? Porque às vezes era um pacote de biscoito para o mês inteiro. Geladeira era coisa séria. Se meu pai me visse abrindo a geladeira, olhando o que eu ia pegar, e não decidisse pegar, ele considerava aquilo falta de energia. Ele dizia: quem é que está fazendo com a geladeira aberta? Pai, estou vendo o que eu quero. Ele: pensa no que quer primeiro, abre e pega. Porque eu não podia ficar a porta da geladeira aberta. Tem gente que não está entendendo nada, mas tem gente que está entendendo. Tá com a máscara fingindo, não sei dessa época, mas sabe. Aí nessa época minha avó, quando recebia alguém em casa, ela não perguntava se as pessoas queriam, porque ela sabia que por educação as pessoas diriam não. Então ela criou um jargão que eu levo para a minha vida até hoje. Ela dizia assim: quem quer dar não oferece, entrega. E eu cresci ouvindo isso: quem quer dar não oferece, entrega. Quem quer dar não oferece, entrega. Então eu aprendi assim, que quando uma pessoa está muito disposta a te dar, isso não tem a ver com o quanto você quer receber, tem a ver com o quanto ela deseja entregar. Essa sunamita serve as pessoas assim. Ela não serve Eliseu por aquilo que ele faz, ela serve Eliseu por aquilo que ele é. Tanto que ela não diz: marido, vamos fazer um quarto porque ele é poderoso. Marido, vamos fazer um quarto porque ele é profeta. Não, marido, vamos fazer um quarto porque eu tenho visto que este homem é santo. Ela não serve a ele por aquilo que ele pode fazer, ela serve ele por aquilo que ele... Até porque ela não quer se relacionar com o ministério profético. Vou revelar o trauma já, está chegando. Então ele vai dar a ela o resultado da sua colheita. Gente que faz o que precisa fazer sem esperar receber do outro, também receberá de Deus a bênção, mesmo que não esteja pedindo para ela. Por quê? Porque Deus é assim. Quando Ele quer te entregar, Ele não pergunta se você quer, Ele dá. Meu Deus, gente! Ele cria o mundo, cria todas as coisas. Depois que Adão, criatura feita por Deus também, é nascido e criado, Deus diz para ele: todos os animais do campo e toda a terra está debaixo dos teus pés. Governa e sujeita a terra sobre ti. Agora veja, Deus é dono de tudo, mas Ele pega tudo e dá ao homem. Perguntou se ele queria? Perguntou se ele estava pronto? Não, Deus pegou e... Porque o homem cobra, mas Deus... Agora ouça, existem áreas da nossa vida e Deus começa a visitar agora. Guarde, porque não falo mais como pregadora, porque como pregadora eu não ia pregar nada do que preguei do verso 8 ao 16, eu ia pregar do 23 ao 28. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui, Ele está dizendo: diga agora para ele e para ela, diga ao meu povo que neste ano eu vou tocar em áreas que você dava por esquecida. E quando você disser: meu Deus, mas eu nem me lembro de ter feito o suficiente para receber isso, e Ele está dizendo: é por isso que chegou a hora da minha graça se manifestar. Porque se você faz com as tuas mãos, você acha que é a tua capacidade, mas se eu te dou quando você menos merece, você se lembra da minha misericórdia. Deus vai dar, Deus vai dar. Ou eu acho que você não me ouviu. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai entregar coisas que você parou de pedir. Mas Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: no céu não tem lixão de oração. Eu me lembro das tuas orações, me lembro das tuas lágrimas, eu estou visitando os teus traumas. Eu sei as coisas que você ainda deseja, mas não tem mais coragem de pedir. É muita gente que dizendo que não quer mais casar, mas é só porque ainda não conheceu o prometido. Aí diz: casamento não é para mim não. Mas depois que o cheiroso chegar, em 3 meses tu vai ficar noivo e vai casar.
Aí quem não entende nada vai dizer, foi rápido demais. Rápido demais, não. Você não sabe a quantidade de tempo que isso já fica na minha mente, no meu coração. A gente prefere dizer que não quer coisas que a gente ainda quer, mas é mais fácil dizer que não quer, só para a gente não ter que falar sobre aquilo que a gente ainda deseja. Então quando alguém pergunta, e aí a faculdade, trancou a matrícula? Ah, tranquei, fazer faculdade para quê com essa idade? Deixa para lá. Mas quando você dorme, você se vê com a toga, com canudo. Você diz que não quer mais casar, mas quando vai no casamento e vê a menina entrando de branco e a festa, você diz, ah, Senhor, tudo tu pode. Você diz que não quer mais pregar, que vai ver isso não é para você. Afinal, os contatos não vieram, você não tem nenhuma agenda, porque você acha que ser pregador é ter agenda. Você não é pregador quando tem um contato, você é pregador quando Deus te entrega uma mensagem. E você pensa, eu acho que isso não é para mim não. Só que Deus me trouxe hoje aqui para falar rasgado e para dizer, estou visitando as áreas que você queria esquecer por não ter poder de resolver. Estou visitando, vou entrar nelas. E antes de te perguntar se você quer, você verá diante de você o que tua alma desejou. Ele olha para ela e não pergunta, você quer, você deseja? Não, porque isso ele já tinha perguntado. A pergunta dele não é do que você precisa, a pergunta dele é o que você deseja. Por quê? Você não pergunta para um rico para o que ele precisa. O que você deseja? Nada, estou bem. Agora eu te pergunto, estava bem de verdade? Estava bem de verdade, gente? Não estava. Não estava bem de verdade, não. Então ele manda chamar ela. Quando chama e ela para na porta, ele não pergunta mais se ela quer, ele entrega. Vou falar bem sério. Tem áreas na tua vida, no teu ministério, que Deus não vai mais perguntar se você quer, Ele vai te entregar. E aí se você vai usar ou não, não é problema mais de Deus, vai ser problema teu, porque vai estar na tua mão. Neste tempo, diz ele para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho. Gente, qualquer pessoa vendo que o âmago de seu desejo foi atendido, diria, glória a Deus. Mas ao invés de dizer aleluia, ela diz, não. Parece até que já tem 18 filhos, mas não tem nenhum. E deseja ter sim ou não? Deseja ter sim ou não? E por que então está dizendo não? Aqui está o trauma. Ela recebia muita gente em casa. Quem lembra disso? Quem lembra disso, gente? Ela diz, eu habito no meio do meu povo. A cultura de Israel impõe a hospitalidade como caráter cultural. É tão forte isso que a gente está aplicando aqui, que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que naqueles dias, Israel recebia dentro da sua casa anjos. Mas os anjos não precisavam dizer que eram anjos. Eles passeavam e eram hospedados por homens e mulheres de Deus. Porque havia na cultura de Israel a hospitalidade. Então entenda o que eu estou afirmando. Essa mulher, ela recebia muitas pessoas em casa. Quer ver uma outra coisa esquisita? Ela sabe que Eliseu é profeta. O rei sabe que Eliseu é profeta, mas ela não recebe ele na qualidade de profeta, porque tem trauma de profecia. Vou falar rasgado, você vai entender. Para pensar e começa a analisar. O texto diz que ela é rica, completa aí, já estou terminando. O texto diz que ela é? Vem, meu povo, o texto diz que ela é? Aonde você já viu rico não ter quarto de hóspede em casa? Ela tem quartos de sobra em casa, tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? A gente melhora um pouquinho, a primeira coisa que a gente faz é um quarto de hóspede. Fulano dorme lá em casa, tem quarto de hóspede. Quarto de hóspede, sem ter muito a gente já faz. Rica, ela tem quarto de hóspede. Tem um só? Tem um só, gente?
Pastor, que você não sabe o que é rico, nunca viu novela, não? Tem um só? Tem muitos quartos, mas ela hospeda Eliseu em algum deles? Não, porque ela está acostumada a receber profetas, mas é a primeira vez que ela recebe um homem santo. Você não dá ao separado o que desfrutam os iguais. Nesse texto, nós aprendemos que santidade é o suficiente para sustentar alguém. Eliseu não entrega uma profecia, mas recebe um quarto. Ele tem estabilidade, ele tem segurança. Camila, mas o quarto diz que era pequeno, mas era o único quarto no alto, visão privilegiada. Deus está dizendo, o santo tem estabilidade e visão privilegiada. Ele estava lá em cima. Agora presta atenção, tinham muitos outros quartos, mas os outros quartos eram para os outros, para Eliseu. O quarto de Eliseu é de Eliseu e de mais ninguém. O quarto é dele. Quando tem quarto sobrando, o povo fica nos quartos. E quando não tem quarto sobrando, ninguém entra no de Eliseu, porque está na casa dela. Mas o quarto foi feito para ele. O quarto de Eliseu é dele. São bênçãos que só a santidade produz. Está lá no quarto dele. Fez um quarto para ele. Mas ela tem outros quartos em casa. E ela está acostumada a receber outras pessoas. Por que não coloca Eliseu em um deles? Porque ele é santo, o dele é separado. Agora, o que isso prova? Prova o trânsito na casa, na vida, a forma de vida que ela levava. Olha como é que a mente dela está confusa. Quem ainda está comigo, diga amém. Olha a mente dela. Não, meu Senhor, homem de Deus. Porque ela mesmo diz que ele é homem de... Agora olha isso. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. A tua serva... Você viu aí no texto comigo? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E eu te pergunto, pode um homem de Deus ser um mentiroso? Pode, gente? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Pode ou não pode? Olha para o teu irmão e ele vai começar a entender e diga, ela recebe muita gente. E quem recebe muita gente, de vez em quando... recebe mentirosos que dizem que são homens de Deus. Quem ouve muita coisa, uma hora ouve. Gente que diz assim, diz o Senhor, sem nunca ter nem falado com Deus. Infelizmente, na comunidade de vida cristã, nós temos alguns perfis, falsos profetas, eles me irritam muito. Mas eu ainda me irrito mais com quem ouve suas profecias. Porque normalmente o falso profeta só tem acesso ao ouvido que não conhece a voz de Deus. E aí por que tem gente que guia a vida por profecias falsas, pela boca de falsos profetas? Porque ele vem ao culto tão ansioso em ouvir Deus falar na rua e na boca de alguém, que qualquer coisa que esse alguém fala, ele acredita que é Deus. Aí você diz, Camila, culpa de quem? E eu lhe respondo, do falso profeta, cretino, covarde, mentiroso, filho do cão. Mas me irrita também quem recebe. Por quê? Se ouvisse a voz de Deus em casa, não se confundia ouvindo a voz de Deus na rua. A gente ainda tem que lidar com uma segunda categoria de pessoas. Quais? Os esquizofrênicos que ainda não foram tratados e não conhecem a sua esquizofrenia. E não é esquizofrenia espiritual não, esquizofrenia humana mesmo. Aqueles que não sabem que são, que precisam de um tratamento, mas porque entraram num ambiente espiritual, acham que não precisam de homem para nada. E se isso fosse uma realidade, Deus nunca teria criado a mulher para trazer a altura do homem, porque ele mesmo descia na viração do dia, todos os dias para falar com o homem. Uma pessoa que tem Deus face a face todo dia precisa de quê, gente? Mas aí é que tá, Deus olha e diz, não, precisa de uma mulher. Por quê? Porque eu te fiz semelhante, não te fiz igual. Aí ele cria a mulher. Por quê? Porque ter Deus na minha vida não significa que eu não preciso de ninguém. Não é isso. Na comunidade de fé, existem algumas pessoas esquizofrênicas, que não sabem que são e que precisam desse tratamento. E elas dizem, assim diz o Senhor, não porque são falsos profetas, mas porque acham que Deus está falando com elas. E vão criando ilusões nos corações de outras pessoas. Mas para advertir esse mal, disse Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz.
Tudo que você ouve na rua deve ser confirmação do que você ouve Deus falando a você. Tudo que você ouve na boca de alguém precisa passar pelo crivo e pelo filtro da palavra. Não tem crivo bíblico, balela, besteira, palhaçada. Essa mulher já viu, é muito mentiroso dizendo que é homem de Deus. Porque como é que um homem de Deus de verdade como Eliseu, que tem chave do céu, rapaz, o homem chegou depois de 7 anos de céu lacrado pela vida de Elias, e ele disse: essa tarde ainda vai chover. E ele diz: vai ter porção depois de 7 anos de fome, aonde cada um aqui vai carregar uma efa de farinha e batata. Aconteceu. Por quê? Porque é Eliseu, não é Camila. Coisa séria. Ele já era. Eu estou tentando. Olha isso. Qual é a pessoa que em sã lucidez recebe alguém da envergadura de Eliseu em casa e deixa o cara embora todo dia sem falar: faz uma oração hoje aí? Ah, fala sério? Tá falando sério? Você não ia pedir não? Ah, tá doido? Eu, hein? Nem que fosse no portão, eu ia dizer: vai, libera uma palavra aí. Mas olha o trauma, ela não quer se relacionar com o profético, porque o profético traumatizou ela. Gente, eu não posso afirmar sobre ela, mas posso afirmar sobre nós. No início da fé, a gente ouve a marcha e diz: tomara que seja para mim. Tomara que seja um profeta para mim. Só que dependendo da quantidade de esperança falsa que a gente vai alimentando, daqui a pouco a gente ouve a marcha e já diz: não vem não. Porque a gente não aguenta mais palhaçada e meninice. Só que olha que coisa linda. Deus usou alguém que é de verdade para curar aquilo que foi falado de mentira. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo: ei, não é porque você foi marcado por gente que te iludiu que você ainda não verá gente que Deus levantou para fazer a diferença. Você mesmo e você mesma será alguém que vai ser a cura para a área da vida de muita gente que foi marcada. Enquanto ela diz: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, ele dá prazo e ele diz: daqui a um ano, assim como eu estou falando essa palavra, ele está dizendo: daqui a um ano, entre mim e você, haverá a distância de um filho. Olha o que ele está dizendo: daqui a um ano você vai estar grávida. Não só grávida, daqui a um ano você vai conceber. Daqui a um ano a criança já vai estar no teu colo. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. O alvo do seu desejo foi atingido. No meio do seu trauma, preste atenção. Quando ela não via mais possibilidade nenhuma de acontecer aquilo que ela desejava que acontecesse, quando a palavra de Deus na boca dos homens começou a ser para ela como uma palavra de mentira, Deus não dependeu da fé dela para cumprir. Responda para mim, gente. Quando ele disse: tu conceberás, ela disse amém? Ela disse: eu creio? Qual foi a primeira palavra que saiu da boca dela? Quem lembra? Ela disse não. Ela contrariou a palavra. É como se ele dissesse sim e ela dissesse: mas diga para mim, gerou ou não gerou? Concebeu ou não concebeu? Porque muitas coisas na minha e na sua vida não vão acontecer só porque eu quero ou porque eu quero, deixo de querer, mas vão acontecer a partir do momento que eu estiver debaixo de uma palavra. Uma palavra. Na hora que eu falo isso, tem gente que se escandaliza, porque quer viver uma fé sensorial. Está querendo corrigir o trauma dizendo assim: isso aqui não aconteceu porque eu não tive fé o suficiente. Não, isso ou aquilo não aconteceu porque você ainda não entrou debaixo de uma. Gênesis capítulo número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Qual era o Espírito que se movia? De Deus ou do diabo? Mas enquanto ele se move, tem sol, lua, estrela, semente, fruto, árvore, animal, homem. É o Espírito de Deus que está se movendo, mas não acontece? Vem, gente, não acontece? Porque o Espírito de Deus não reage a emoções, ele reage a... Aí o texto diz assim: e disse Deus. Olha isso, presta atenção, presta atenção. Pode ter mover, se não tiver, não vai acontecer.
Pode ter fé, se não tiver, não vai acontecer. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Presta atenção, não fala o que eu quero, fala o que está na Bíblia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio? Qual foi o anjo que marchou, sentiu e disse, tá ligado? Então não tenha medo de falar a verdade, tão somente se apegue à verdade e preste atenção. Há manifestação de fé em Gênesis 1, para que haja manifestação de mundo. Aí o medo. Há manifestação de fé em Gênesis 1, para que haja criação de mundo. Fala a verdade, há? O que há? Manifestação de fé? Não, manifestação de? Ninguém manifestou fé para Deus fazer o mundo, sabe por quê? Porque no mecanismo da nossa cabeça traumatizada, a gente tenta curar o nosso pensamento dizendo assim, tal coisa não aconteceu assim, porque eu não tive fé para crer. E aí na crença desse pensamento você vive assim. Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. E é por isso que mesmo tendo fé, as coisas não acontecem. Por quê? Porque você associou a manifestação do poder de Deus à sua. E Deus não depende da minha fé para ter poder. Não, presta atenção. É como se na nossa mente, é como se no dia a dia da nossa vida, pode tocar, viu? É como, toca uma coisa que a gente não conhece, faça um espontâneo, senão a minha mente canta um pedaço e prega o outro. Ouça isso, o baterista também pode ir subindo, o baixista. Ouça isso, na nossa mente a gente vive como se fosse assim, olha, Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. Entendeu? Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. Só que Deus não depende da minha fé para ter poder nenhum. Quando eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua. Mas por que então que eu creio se Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer? Porque Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer. E por que ainda assim eu creio? Porque eu dependo da minha fé para ter poder de receber o que Deus já fez. Verso 31 do capítulo 1 do livro do Gênesis. E disse Deus, tenho-vos dado tudo. Tenho feito e tenho-vos dado tudo. Completa aí, meu povo. Tenho feito e tenho-vos dado. Tenho feito e tenho-vos dado. De novo, tenho feito e tenho-vos dado. Então, na minha fé, eu não peço para Deus fazer coisas. Uma fé verdadeira é uma fé que manifesta o que eu sinto? Não, é uma fé que manifesta a palavra. Quando você manifesta a palavra não suscita o que vai ser, a palavra traz o que já é, o que já foi feito. Então veja, em Gênesis 1, Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer, mas eu continuo crendo. Por quê? Porque Deus não depende da minha fé para fazer, eu dependo da minha fé para receber aquilo que Deus já fez. Camila, prove, eu não provo, mas a Bíblia prova. Depois de Gênesis, capítulo de número 1, toque alguma coisa mais forte. Ei, filhão, mais forte. Eu quero uma coisa forte. Tem um blues, um jazz, uma coisa com cara de americana, um negócio assim pesado. Eu quero um troço bem pesado. A bateria vai segurando. Se o baixo quiser entrar para ficar bem pesado, pode entrar. Faz um dum-dum-dum aí. Isso. Eu queria que você tocasse uma outra coisa harmônica. Tenta conciliar comigo uma outra harmonia. Talvez mudar o tom daí de cima. Eu não sei tocar. Eu sei que por isso que é para mim é muito mais fácil falar. Mas eu queria uma outra coisa. Eu queria que o som do teclado fizesse um outro som. Tem aquela parte que muda, que ele faz um som diferente do que está fazendo agora. Não tem onde tem os modos para ele fazer um som diferente? Isso aí, como é que é o nome? Eu acho que é isso. Isso. Ai, garoto, isso aí. Isso. Pode aumentar só mais um pouquinho. Pode aumentar mais um pouquinho. Depois de Gênesis capítulo de número 1, Paulo, ele nos diz que em Deus podemos trazer à existência as coisas que não, mas isso é filosófico. Porque o que na verdade ele está dizendo é que na verdade Deus pode trazer para nós aquilo que já, mas a gente considera como se não existisse só porque a gente ainda não.
Você vai entender, o Japão existe sim ou não? Mas ele está aqui diante dos seus olhos? Você tem muito mais facilidade em crer naquilo que você vê do que crer naquilo que você não vê. Então tem coisas que você acha que não existe só porque ainda não estão diante dos seus. E Camila, quem traz a minha fé? Não, a palavra. Porque a palavra, ela atrai como um imã. E a minha fé é o imã que faz colar em mim aquilo que eu quero trazer. Quando uma palavra se manifesta numa casa, igual está fazendo hoje aqui, ela é a mesma palavra para todos, mas sejamos honestos, todos recebem? Todos recebem? Mas todos têm fé. Camila, como é que você sabe? Porque estão aqui até agora. E algo te move, é maior do que eu. É Deus, é a fé. E por que mesmo tendo fé, às vezes não está sobre mim? Porque você tem fé para dizer que crê, mas não toma posse da palavra que já foi liberada. E o que manifesta o milagre não é apenas ter a consciência da fé, mas é ter a consciência da palavra. Camila, agora mesmo que eu não entendi nada, mas é agora que você vai entender. Fé não tem a ver com o que eu sinto, fé tem a ver com o que eu sei. Quando eu creio no que creio, profetizo o que profetizo, ministro o que ministro e falo o que falo, mediante o poder da palavra, a minha fé reage à palavra e a palavra reage à minha fé. Deus trouxe você hoje aqui para dizer: não importa como você está se sentindo, traga sobre a tua vida a palavra que está sendo liberada, e ela vai ser o suficiente. Olha para quem está ao seu lado e diga: você. Seja profeta, cure alguém agora e diga: você. Aponte o dedo de profeta, diga: você está debaixo de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra, uma palavra. Aqui tem palavra, essa casa tem palavra, a palavra de Deus está sobre você. As pessoas não vêm. Você sabia que tem gente que não vem a culto como esse? Pode ficar de pé, estamos encerrando. Tem gente que não vem a culto como esses porque diz assim: eu não estava me sentindo bem. Elas pensam que elas precisam sentir para estar. Você sabia que tem gente às vezes em cultos como esse que analisa tudo o que está sendo falado e não consegue expressar uma gratidão e adoração a Deus? Não conseguem dizer aleluia, nem glória a Deus, porque eles dizem assim: se eu sentir, eu dou glória. Há outros que já saem carregados do poder de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto tem gente que diz assim, ó, eu dou glória se eu sentir, há outros que dizem, eu dou glória até sentir. Porque eu não posso sair daqui sem sentir. E o que faz sentir? Parece redundante, mas é real. O que me faz sentir não é necessariamente o que eu sinto. O que me fará sentir é o hábito de conhecer o que eu sei. Quando eu sei, eu pego o que eu sei e sobreponho ao que eu... Crente só fica de pé, só tem uma fé genuína se ele conseguir pegar o que ele sabe e sobrepuser ao que ele sente. Ó, Jó faz aproximadamente 70 perguntas para Deus. Todas elas são baseadas no que ele sente. Ele se sente muito mal. O nível de depressão da vida de Jó, só um psicólogo clínico vai poder dar o perfil exato. Esse homem teve úlceras que, segundo o relato, lhe atravessavam a pele, tocando até os ossos. Olha a profundidade da epiderme, como foi atingida. Ele não perdeu a mãe hoje, o irmão hoje e o filho daqui. Não, ele perdeu todos os filhos no mesmo dia, de uma única vez. Perdeu também a estabilidade da sua casa, perdeu as suas finanças, o seu prestígio. Ele perdeu absolutamente tudo que alguém poderia perder. Tanto que prova igual a Jó ninguém nunca mais passou, porque ele foi príncipe de justiça e de obediência. Agora olha isso, ele vai tirar um tempo para falar do que sente, porque é importante colocar para fora o que sente. Ele começa a falar do que sente, mas quanto mais ele fala do que sente, por sentir-se mal, ele ficava pior.
à medida que ele falava. E ele ia falando, e Deus não falava nada. Alguém diz assim: Jó não murmurou contra Deus, mas na própria vida ele falou coisas terríveis. Ele disse assim, por exemplo: quisera que eu fosse um aborto no ventre da minha mãe, quisera que eu nunca tivesse visto a luz do dia, seria mais feliz a terra se eu não tivesse nascido. Coisa de gente que fala no auge da dor. Enquanto ele fala o que sente, ele só sente dor. Enquanto ele fala o que sente, ele só sente depressão. Enquanto ele só fala o que sente, ele fica caído. Enquanto ele só fala o que sente, suas úlceras gritam. Enquanto ele fala o que sente, seu corpo reage à sua dor. Mas em dado momento, depois de se esvaziar daquilo que sente, ele começa a se lembrar daquilo que sabe. E agora Deus se prepara para responder ele. Presta atenção, Deus não falou com Jó enquanto ele disse o que sentia, mas verso 38, capítulo 38, Deus fala com Jó na hora que ele libera o que sabe. O que é que você sente, dor? Estou sentindo dor, estou sentindo tristeza, estou sentindo depressão, estou me sentindo injustiçado, estou me sentindo o pior de todos os homens. Silêncio no céu, Deus não fala nada, mas daqui a pouco ele levanta do joelho e ele diz: mas eu bem sei, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará, ele se levantará, ele se levantará. Gente, eu não estou dizendo que Deus não se importa em como você se sente. Deus, ele é tão cuidadoso com o que a gente sente, que João vai usar um vocábulo que, traduzido na nossa gramática, chama-se tal. Chama-se o quê? Palavra para aferir o que não pode ser medido. E Deus amou o mundo de... Então ele sente ou não sente? Se importa com o que a gente sente ou não se importa? Mas ele não reage ao que a gente sente imediatamente. O que ele reage imediatamente? Ele reage à sua palavra. Ei, eu não sei quanto tempo você está orando por uma resposta, mas quanto mais você orar o que sente, pode ser que a resposta protele. Mas tem uma coisa: se você orar de acordo com o que você sabe, o que é isso? Dá uma segurada no que você sente e começa a profetizar em oração o que você... Moisés conseguiu convencer. Vai tirando aqui enquanto eu falo. Moisés conseguiu convencer, entre aspas, Deus de destruir toda a geração um dia, de uma vez só no deserto. Não porque ele disse: Deus, eu sinto amor por esse povo. Ele sabia, ele sentia, mas ele não ganha assim. Deus, eu amo esse povo, não mata esse... Não. Olha como ele conversa com Deus em juízo. Deus diz: eu vou matar o teu povo. Aí ele diz: meu povo não, teu povo. Aí olha como ele responde: porque tu disseste. Ou seja, Moisés não coloca diante de Deus aquilo que ele sente apenas. Moisés pega o que ele sente e transforma em lembrança daquilo que ele sabe e coloca diante de Deus. Como é que Abraão orava? Ele dizia: porque tu disseste. Como é que Moisés orava? Porque tu disseste. O problema é que a gente dobra o joelho e só quer falar do que sente. Deus está dizendo: isso que você sente dentro de você combina com o que na palavra? Combina com tal palavra. Então ore esta palavra de acordo com o que você sente, mas não dizendo o que você sente, dizendo o que a palavra diz sobre isso que você sente. Quem está entendendo, diga amém.
Segura só um pouquinho, eu estou encerrando. Ezequiel capítulo 37. E levou-me em visão para o meio de um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Como é que estavam os ossos, Lagoinha de Teresópolis? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel respondeu na visão: Senhor Deus Jeová, tu sabes. Olha o que ele está dizendo: eu não vou falar do que eu não sei. Olha isso, Ezequiel, sabe se eles vão viver? Eu não sei sobre isso, mas sei sobre o Senhor. Tu sabes. Rapaz, quando ele ouve isso, Deus diz assim: então profetiza. Calma. Então profetiza. E Ezequiel começou a profetizar? Não. Ezequiel ficou esperando a palavra, porque ele não sabia o que dizer. Então ele esperou saber o que Deus queria falar para ele repetir. Você acha que profeta é quem traz grande revelação? Profeta de verdade é quem tem a capacidade de reproduzir com fidelidade aquilo que Deus já disse. Aí Ezequiel diz assim, Ezequiel fica esperando. Por quê? Porque ele não vai falar o que ele sente, porque ele não está sentindo nada. E ele não vai falar o que ele acha, porque ele não sabe se os ossos podem levantar. Mas ele conhece Deus e espera Deus. Aí Deus diz assim: filho do homem, profetiza assim e diga: assim diz o Senhor. Aí ele dizia: assim diz o Senhor. Aí Deus dizia: ossos secos. Aí ele dizia: ossos secos. E Deus dizia: ouvi a palavra do Senhor. E ele dizia: ouvi a palavra do Senhor. Aí Deus dizia: diga assim, Ezequiel: vento dos quatro cantos. Aí Ezequiel dizia: vento dos quatro cantos, diga-lhe ao Espírito: ossos secos, tenham vida, tenham vida. E Ezequiel repetia. Presta atenção para você entender. Eu não quero só que você sinta, porque se você só sentir, o culto acaba aqui, você vai para casa e não faz nada. Eu quero que você saiba. Ouça isso. Ezequiel está sentindo o que pelo vale? Nada. Filho do homem, poderão viver? Não sei, tu sabes. Qual é o sentimento de Ezequiel pelo vale antes de Deus profetizar? Nenhum. A mão do Senhor tomou, levou ele, deixou ele lá, ele não sabe de nada. Só que ele diz: de ti eu sei. Então o que ele está dizendo? Se tu me falar, eu falo, porque para te obedecer eu não preciso sentir, eu só preciso. Aí Deus dizia: diga assim, ele dizia, diga assado, e ele dizia, diga desse jeito, e ele dizia. Ele só repetia. Aí você diz assim: se eu não sentir, eu não falo. Se você soubesse que isso aqui não é babalu, isso é palavra de Deus. Isso aqui não é telefone sem fio. Quando você reproduz o que está ali, acontece o que está ali. Bota a mão no coração comigo agora. Isso é profético. Bota a mão no coração. Quer saber? Bota a mão em cima da boca do estômago aqui, ó. Aqui é o âmago, é aqui que a gente sente. Aqui, ó. Em cima do diafragma. Quando você está apaixonado por alguém, é aqui que as borboletas voam. Quando você está nervoso, é aqui, ó, que dá o desarranjo. Porque o que você sente está aqui, ó. Diga assim, olhando para cá, e diga: fé, eu não preciso de você aqui. Vem aqui na minha mão, fé. Pega ela aí agora. Bota aqui na sua cabeça. Diga: fé, eu preciso de você aqui. Solta a mão, deixa ela aí. Volta para cá e diz: a minha fé. Diga: fé não é o que eu sinto. Diga: fé é o que eu sei. E o que você sabe, é isso que vai te sustentar. Levante as duas mãos para os céus. Ah, Camila, mas todo mundo está morrendo. Mas a minha vida não funciona por comparação. Ela funciona debaixo da palavra. E o que a palavra de Deus diz sobre a sua fé, Camila? Ela me diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Camila, mas
mas está muito difícil. Eu estou me sentindo inseguro. Eu estou me sentindo insegura. Você está se sentindo inseguro porque você só anda de acordo com o que você sente. Mas hoje você vai sair daqui profetizando o que você sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça com teu óleo, e o teu cálice faz transbordar. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todo dia. Diga comigo: todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. 2019, 2020, 2021, 2022. Todo dia, todo dia, todo dia. Está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. De novo, Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando mas eu sei. Meu Deus está trabalhando. Rompa com o cansaço agora e louve isso. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Eita, segura aí que vira vigília fácil e não pode. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo e evidencia isso no falar em outras línguas, você está proibido de falar português agora. Fale em línguas. Fale em línguas. Camila, eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Você sabe. Você sabe. Fale em línguas. Ore em línguas. Adore em línguas. Entregue para Deus um cântico espiritual aí agora. Camila, eu ainda não sou, mas eu quero ser. Você quer ser? Então receba o batismo do Espírito Santo com fogo para revestimento de poder. Fale em outras línguas agora. Fale em outras línguas agora. Escute isso. Você não é guiado pelo que sente. As pessoas estão desesperadas no mundo porque elas não têm em que se apegar. Elas só se apegam àquilo que elas sentem. Porque nós estamos de pé e precisamos colocar outras pessoas de pé através da eis que não tosquenejará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita.
É Ele quem guarda a tua alma, Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele te guarda de todo mal. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Camila, por que você está falando esses salmos? Porque você sabe. Você só precisa aprender a profetizar, a repetir, a declarar. Quando coisas difíceis começarem a acontecer, não deixe que a sua boca fale só do que você sente, mas deixe com que o seu cérebro manifeste o que você sabe. Você sabe o que Deus diz ao seu respeito. Quando chegarem para o seu filho que está afastado e disserem assim: vai morrer, está no tráfico, lembre-se de qual foi a promessa que Deus te deu como mãe e fale ela. Quando disserem: vai acabar a igreja não vai aguentar a pandemia há muito tempo, não, libere aquilo que você sabe. Quando passar de carro na porta da igreja, levante a sua mão e reproduza a palavra que Ele liberou para Filadélfia, a palavra que Ele liberou usando Pedro como exemplo. Tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando declararem palavras de desgraça sobre a sua família, faça como Josué. Vá para a porta da tua casa, mesmo que os teus não sejam crentes, e não pergunte se eles querem servir a Jesus. Isso não é sobre o que eles sentem, é sobre a palavra que está sobre a sua cabeça. Vá para o portão de casa e diga: se Baal é Deus, que vocês sigam ele, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize o que você sabe. Você sabe. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Preste muita atenção que isso é muito sério. Segura os instrumentos aí, prepara só o refrão de uma canção. Quando eu disser 3, a gente libera o refrão. Qual o refrão, Camila? Não sei, mas eu tenho certeza que vocês têm um aí. Quando eu disser 3, somente no 3, eles vão liberar um refrão. Eu não sei quando vocês vão se reunir de novo. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então para com essa perturbação de querer ir para casa agora. Camila, a gente está debaixo de um decreto. Eu também estou. E nós vamos fazer de tudo e vamos obedecê-lo. Mas isso é com ordem e decência. 5 minutos lá fora não muda nada, mas aqui dentro podem mudar a história da sua vida hoje.